Elfund e a Guerra das Almas Condenadas. Prólogo da história de Dionysos, Sangue de Dragão. Resumo sobre a história de como o continente foi criado e seus habitantes e a terrível Guerra das Almas Condenadas. Dizem que os deuses criaram os dragões para punir os seres humanos, um arrependimento que até hoje pendura em seus corações. Mas eu acredito que tudo tem uma razão para acontecer. Histórias estão sempre acontecendo para que o mundo tenha uma beleza, e nisso que eu acredito. Historiador dos tempos atuais em Elfund. Fala pessoal, beleza aí com vocês? Ed aqui. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui e narrando uma história criada por um dos responsáveis aqui do canal, que é o Patrick. E a história se chama Elfund e a Guerra das Almas Condenadas. Para você que curtir a história aí e assistir aqui, obviamente, compartilhe aí, dá uma força para que futuramente a gente possa estar trazendo toda a história e estar trazendo mais partes. Mas vou estar trazendo essa história aqui para vocês, beleza? Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like, compartilhe o vídeo, galera, para estar dando uma força aqui pra gente na plataforma e pra gente estar crescendo aqui e pra estar motivando a gente a estar trazendo mais conteúdo para vocês, beleza? Então, né, sem mais delongas aqui, bora pro vídeo. No início dos tempos, todos os seres do continente de Elfund viviam em paz. O continente é habitado por humanos, elfos, anões, fadas e druides. E antes da separação dos países, todas as raças viviam juntas. Não existia ganância, inveja ou qualquer pecado que pudesse vir acabar com a paz. Os druides foram os grandes responsáveis pela construção das casas, templos e até mesmo castelos. Mas você provavelmente nunca ouviu falar sobre os druides. Eles são criaturas formidáveis, possuem cor verde e a maioria tem uma altura bem elevada. A aparência deles não é tanto assustadora quanto o nome. Eles possuem também orelhas pontudas e seus dentes são todos afiados. E sua força é equivalente à de 5 homens. As fadas, ao contrário que muitos pensam, nesse universo não são nem grandes e também não são pequenas demais. Existem dois tipos de fadas. Uma que se chama Trunns, que possuem asas transparentes, com orelhas pontudas. E existem também os Moins, que são os machos, porque possuem asas transparentes também, mas eram pontudas no final e tinham mais velocidades ao voarem. Todos, sem exceção, possuem olhos vermelhos. As fadas traziam algo fundamental a todos, e era uma magia de paz e luz. Elas deixavam o continente mais luminoso de certa forma, e as árvores e plantas de todo o continente foram plantadas pelas fadas e elfos. As sementes, raízes e as folhas têm magia das fadas e elfos, tanto que todas as árvores têm uma luminosidade diferente e são lindas. Os elfos são graciosos. Alguns chegam até serem prepotentes, por sua forma perfeita, orelhas pontudas, olhos cristalinos e aparência limpa. Como vos disse antes, junto com as fadas, eles foram os responsáveis pela sustentação da vida. E por alguma razão particular, eles se davam muito bem com as fadas, e as fadas se davam muito bem com eles. A sociedade em geral criou suas hierarquias, e junto a isso, criou-se a divisão de estados. Um homem específico, chamado Cori Eltras, um homem pálido com cabelos negros como a escuridão da noite, não gostava que todos vivessem juntos. Ele e mais 5 outros homens criaram um ministério. Cori, desde criança, sonhava em ter seu reino e também um enorme exército de homens. Ele sabia das habilidades dos anões em fazer espadas e armaduras. Convenceu a Halson, o pai dos anões, que se eles fizessem as melhores armas, daria riqueza para os anões. Cori era esperto, mas mais esperto ainda eram os elfos de Volund, principalmente seu rei, o Eldas Belúdios. Eldas treinou nos mais respeitados templos de Mildred. Era um estrategista nato, manuseava espadas, adagas, lanças e todas as armas que os corajosos anões forjaram. Seus elfos eram treinados por ele e logicamente Cori não poderia confrontá-lo. Por mais que sua força bélica fosse impressionante, ele sabia que um elfo de Volund poderia confrontar 3 homens de Mordor. Informado disso, Cori resolveu aliar-se aos elfos, e ele fez um acordo com Eldas,
que se os humanos não atrapalhassem as fadas e os elfos, ele poderia ter o continente inteiro para ele, e o acordo foi aceito. Os druids viram a ganância dos humanos. O líder deles, Makov Heltens, repudiava o que eles queriam fazer. Afinal, foram os druids que descobriram muitas regiões de Elfond que poderiam ser habitadas. O que os humanos pretendiam era dominar e implantar impostos. Makov decidiu que guerrear por terras era um banho de sangue desnecessário, mas se os humanos queriam assim, não havia outra opção. Chovia muito em Mordor, onde residia todos os tipos de raças. O rei élfico e a rainha fada sentiam muito o que acontecia. Nunca tinham visto tal ganância antes. Era perturbador para eles. A guerra foi longa, durou dias. Os humanos tinham armas que os talentosos anões forjaram. Porém, como lhe disse, os druids possuíam uma força muito maior que a de um humano. E existia um druid chamado Stambelinos, que pegava a cabeça dos guerreiros humanos como um boneco e arrancava com seus dentes afiados. Era um monstro em batalha e todos temiam. Mas os humanos tinham um representante chamado Alquidantes, que era menor que Stambelinos, mas mais rápido e imortal. E a luta dos dois foi fervorosa. Com muito sangue derramado e muitos viam como um grande espetáculo, mas no final os dois foram mortos, pois a espada de Alquidantes possuía veneno, e acredite, as garras de Stambelinos eram meladas com um veneno especial para matar guerreiros humanos. Os dois protagonizaram a maior batalha da guerra, durando um total de 4 horas de luta. Os dois morreram de uma forma agoniante, pois o veneno era mortal e matava aos poucos. O comandante Guncuria dos humanos, arqueiro de muita classe e técnica, comandava em cima do castelo do Ministério outros arqueiros habilidosos para lançar flechas de fogo nos verdes, mas não adiantava, pois os druids possuíam uma pele resistente, queimava logicamente com o fogo, mas não era algo que fazia parar. Eles eram abençoados com uma bela carcaça. Cori estava preocupado, perdendo a guerra, e ouviu seu companheiro de ministério, Mariódines o Vazio, dizer: Cori, esse banho de sangue está sendo pior para o nosso lado. Cori olha para ele e grita: Cale-se! Terminaremos isso hoje e dominaremos Elfond, nem que eu tenha que morrer para isso. Ergue sua espada e muitos homens feridos estavam observando. Sou seu líder, e como líder quero que vocês me sigam, pois está na hora de virarmos o jogo. Todos os homens olham com esperança, pois seu líder ainda possuía muito dele, e gritam: Cori! 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 E com o restante de sua força, vão adiante na guerra. Diante dele, aparece um homem misterioso de capuz preto dizendo-lhe que ele irá perder tudo, mas ainda há esperança. Lógico que Cori se encheu de esperança, e nessas horas você acredita que até pode voar. Então, relutante, Cori pergunta: Como? O que eu posso fazer para derrotar esses monstros? Perguntou Cori. O homem de capuz o respondeu dizendo: Você deve morrer para que exista o equilíbrio. O homem tira o capuz e a aparência dele era peculiar. Tinha longos cabelos azuis e seus olhos pareciam como de dragão. E cheio de ódio e ao mesmo tempo rindo, disse: Cori, você tirou tudo que eu tive. Você, rei, matou muita gente importante, e para que as coisas voltem à sua normalidade, precisa morrer. O misterioso homem vai junto de Cori, e muito perto do seu rosto, mostra o seu olhar, um olhar triste, mas cheio de mágoas e sentimentos inexplicáveis.
impostas sem sentido, Corey. Pessoas morreram de fome por sua causa. Idosos e crianças passaram fome e morreram da pior forma possível porque eles não pagaram um valor mais alto do que poderiam pagar para ter uma mísera existência e poder desfrutar das coisas simples. Falou o homem com um tom triste, mas confiante. Ele retira da sua cintura uma espada e Corey não tem outra escolha a não ser lutar contra um ser de sua própria raça. Não devemos fazer isso, mas eu não morrerei por um igual a mim. O homem rapidamente pega o pescoço de Corey, levanta-o com uma força fora do normal e a luta já tinha acabado. Eu faço qualquer coisa, lhe dou todo o ouro possível. Homem de cabelo azul, você será meu braço direito. Iremos dominar tudo. O que acha? Falou Corey com aquela voz de quem está sendo estrangulado e desesperado ao mesmo tempo. Mas o homem tira sua espada da cintura, apunhala a espada no estômago de Corey. Então ele chega perto, puxa a cabeça de Corey e diz que o atual rei de Mordor é um covarde. E as últimas imagens que o rei conseguiu captar eram um homem cheio de ódio em seus olhos, com muita obsessão por seus desejos. E antes de morrer, Corey perguntou quem era aquele homem. Então o homem o responde de uma forma mais enigmática possível. Meu nome é Strandos Drogon e eu existo para restaurar o equilíbrio. A balança foi alterada, Corey, e você é o principal culpado disso. Seu companheiro, Meriones, tremendo mijou nas calças e o barulho era maior do que deveria ser, pois estavam só os três no mesmo lugar e eram os restos de uma casa que foi há muito tempo abandonada por civis. Strondos vê seu desespero e diz: você vai viver, Meriones. Preciso que conte às futuras gerações os acontecimentos de hoje. Você é um bom escritor, sempre lia seus livros quando criança. E com um olhar triste e a chuva caindo sobre o seu rosto, ele olha para o céu e diz: não entendo quem não gosta da chuva. Ela é linda e deixa o céu cinzento. Mas, infelizmente, ele olha para o campo de batalha que fica a pelo menos 20 metros de onde ele estava, com os humanos sendo massacrados, e completa. O cinza com vermelho não combina. Meriones chora porque vai viver e vê seu amigo deitado, mais pálido que o normal, tremendo como se estivesse nevando lá fora. A ganância nos trouxe a isso, Corey, disse ele com voz de choro e ao mesmo tempo aliviado, pois não morreu. Antes de partir, Corey riu e gritou: os humanos irão vencer a guerra, almas condenadas. Vocês são todos uns vermes imundos. E tossiu sangue, tremia de ódio e por estar seriamente ferido, imundos, vermes. Meriones olhava com desprezo e ao mesmo tempo culpado, pois seguia um maníaco. Strandos ergueu seus braços em forma de cruz, olhou para o céu e disse: Mustas Mori, Orovius audaces. O céu ficou negro. A chuva parou e todos na guerra pararam. Sentiram algo sombrio. Sentiram uma aura sinistra a caminho. Era um dragão do tipo Drogon. Era enorme. O bater de suas asas trazia enormes rajadas de vento. Chegava a ser magnífico a sua beleza. Era azulado. Suas presas eram como aço. Ele rosnou. Todos apavorados, correndo, e a guerra simplesmente acabou. O dragão soltou seu fogo poderoso e o resto dos humanos e mais da metade dos druides morreram. Historiadores atuais em toda a Elfond atual tentaram descobrir de onde surgiu Strandos Molton e como ele possuía um poder tão aniquilador, pois nunca houve um homem como ele. Mas não há quaisquer fragmentos que comprovam como ele conseguiu. Há teorias que relatam que o seu sangue é de dragão, e outras que ele seja filho de um dragão, e outras absurdas que ele combateu um dragão e sugou o sangue e o poder para si. Um novo rei nasce. Strandos foi diferente de Corey.
ele reuniu todos os reis dos diferentes países de Elfland. Todos os outros reis sabiam da sua reputação. Afinal, foi ele que acabou com a grande guerra que muitos deram o nome de Guerra das Almas Condenadas. O que Strauss queria era a união das raças, como antigamente acontecia. Lamentava o fato de que o humano queria dominar tudo. A ganância o repudiava. Mas os outros reis disseram que o melhor era que cada um ficasse em seu reino, principalmente o atual rei Druid Makov Helmut II, que perdeu seu pai na guerra devastadora, e de todos os reis, ele era o que queria mais o alto isolamento para com as outras raças. Mas, diferente de seu pai, ele era mais sensato, racional, então selou de vez a paz. Todas as raças importam para Strangos, então, sem o consentimento do rei Druid, ele não iria fazer nenhum acordo. Vallon, que se situava não muito longe de Mordor, pois eram unificadas, foi mudada para o norte, onde agora habitam os elfos e fadas. Os druids construíram do zero no sudeste uma cidade chamada Stambelinus, em homenagem ao maior guerreiro de sua geração. E os anões, cansados de tudo, moram em Dwarknight, onde neva bastante e não querem ser incomodados por ninguém. Mas, de 3 em 3 meses, reuniões são feitas em Mordor para que não haja nenhuma ameaça interna e externa. Querendo ou não, Corey deixou sua marca, pois a separação das raças foi algo crucial para Elfland ser descoberta, apesar de tudo. É um continente muito amplo e cheio de lugares que não foram explorados. Corey fez com que os humanos ainda fossem julgados de exploradores e ignorantes, e só ligavam para o ouro. Mas ao mesmo tempo, deixou discussões em Mordor, que até hoje muitos acham que a separação foi crucial para o viver bem de todos. Mas devemos lembrar que a paz foi selada em Elfland e está mais rica do que nunca. Em Mordor, Stroll dos Drogon, já como rei, conheceu uma donzela chamada Lucis Malmin, uma linda mulher de cabelos loiros, olhos azuis, e sua altura era um pouco maior do que uma humana comum. Eles se apaixonaram e casaram. Tiveram seu primeiro filho chamado Calcium Drogo. Puxou o pai, com cabelos azuis, mas o seu olho não tinha o formato de um dragão como o de seu pai. As civilizações estavam contentes com o seu atual rei. Os impostos foram regularizados e os que não podiam contribuir com o reinado, o próprio rei ajudava. A dominância de Strangos foi uma incógnita até os tempos atuais em Elfland. Ninguém queria testar sua força, e muito menos guerrear contra um suposto deus. Fizeram uma estátua em sua homenagem no centro de Mordor. Não há relatos que Strangos Drogon morreu. O que se sabe é que depois que seu filho casou, ele desapareceu, sem nem ver seu neto, que viria a ser o avô do protagonista dessa história, Dionysus Drogon, o príncipe e filho de Dolimus Drogon. Esse foi o resumo da Guerra das Almas Condenadas, junto com como o continente foi habitado pelas raças. Ganância, egoísmo, ódio, mas tudo isso leva aos ensinamentos da vida. As raças foram separadas, mas com um acordo de paz, queriam criar suas próprias histórias e descobrir o que não foi descoberto na linda Elfland. Stratos Morton deixou uma grande incógnita ao redor de Mordor. Muitos rebeldes queriam que não existisse um rei comandando a cidade dos homens, e isso gerou revoltas, guerras entre os próprios humanos. Mas a história atual é com um protagonista chamado Dionysus, filho de Dolimus, o atual rei de Mordor. Mordor é grande demais, com muitos comandantes fortes, guerreiros formidáveis e invejosos querendo tomar o que é dos Drongons de direito. Dionysus, filho do rei, é peculiar e possui sonhos diferentes dos seus antecessores. O que será que vai acontecer no capítulo 1? Então, né, galera, espero aí que vocês tenham gostado da história, né? E se vocês quiserem a continuação, comenta aí embaixo e também, se puder, compartilha aí para estar incentivando a estar trazendo mais da história aqui para vocês, beleza? Eu me chamo Ed, fico por aqui, até uma próxima e valeu!
Galera, é o seguinte, todas essas imagens que vocês viram não foi eu que desenhei, certo? Foram artistas aí desse site aí que tá na descrição. Quem quiser ir apoiar os caras, é só ir lá. São artistas que mereciam muito mais reconhecimento. Eles são sensacionais. Apenas coincidiu assim de alguns personagens parecerem muito com os personagens da minha história, né? Alguns não ficaram como eu queria, mas pô, as artes são incríveis e me ajudou muito a construir esse vídeo, né? E outra coisa que eu queria falar também é que se você curtiu esse vídeo, e se você chegou até aqui, né? Eu acho difícil, mas se você chegou até aqui e tá ouvindo isso, eu gostaria muito da sua ajuda para compartilhar esse vídeo, porque o YouTube não vai compartilhar, certo? Eu tenho certeza disso, que o YouTube não vai compartilhar. O YouTube hoje é o nosso pior inimigo aqui pro canal, sem sombra de dúvidas, infelizmente. Gostaria que tivesse sido diferente aí a trajetória, mas não foi. Então eu peço aí a ajuda de vocês, certo? Caso vocês gostem, a gente vai continuar em formato de audiobook, porque não tem como eu ficar pegando sempre imagens os desenhos de terceiros, certo? Não tem como, e é muito trabalhoso para mim. Então vai ficar, se vocês curtirem muito essa história, vai ficar em formato de audiobook. Mas se não, agradeço desde já todo o percurso aqui, certo? Apresentar todo o percurso aqui que a gente fez no YouTube. E é isso aí, velho. Valeu, falou.